O Natal é de Deus? O que a Bíblia fala sobre o Natal? Hoje estou só eu e o Vitor com as perguntas e eu aqui com as respostas e as abordagens. Eu já vou começar falando um pouco sobre o Natal é de Deus, sim. Por que o Natal é de Deus? Primeiro, porque a gente celebra o nascimento de Jesus. Se a coisa mais importante da nossa civilização não puder ser celebrado, o que merece ser celebrado? Porque a vinda de Jesus foi o evento mais importante da nossa civilização. Ah, não, foi a morte dele, não foi a sua ressurreição. Tá, mas se ele não tivesse vindo, ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado. Como então, é que alguém que não nasceu vai morrer? Então né? Isso é decorrência. Calma lá, vamos botar ordem, né? Prioridade nessa confusão aí. Né? Não coloca a carroça na frente dos bois. Né? Ué, se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido, muito menos ressuscitado. Então, o presente maior foi o nascimento do Filho de Deus. E, segundo, ele nasceu e ele foi celebrado. Como ele foi celebrado? Olha, você tinha os reis magos indo visitá-lo, que eram a palavra reis magos, eram reis sábios, não eram gente bruxa, não eram agoureiros, eram pessoas que estudavam as estrelas, eram homens que queriam sinais de Deus, que queriam ouvir a voz de Deus, relacionar-se com Deus por meio dos sinais. E eles buscavam o sinal do nascimento do Messias e viram a sua estrela no Oriente e vieram de onde estavam, foram para Herodes e dali encontraram Jesus na manjedoura. Então, se eles vieram e eles trouxeram presentes, ouro, incenso, ouro e prata, né? Incenso, mirra, e depositaram aos pés de Jesus, deram para José e Maria como uma oferta. Então nós que estamos hoje, eles olhavam para frente, buscando o Messias. Nós olhamos para trás, celebrando o Messias. Eles não tinham Messias ainda, eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa porque eles estudavam as estrelas, estudavam os sinais e sabiam que haveria o nascimento do Filho de Deus, do Messias, em alguma situação, em algum momento. Isso coincidiu com a ida de Zacarias, pai de João Batista, que eu vou explicar um pouquinho, né? E também com algumas profecias que o Senhor dera ali a alguns santos que oravam no templo, esperando a vinda do Messias. Bem, então, o Natal é de Deus? Eu acho que sim, porque não tem nenhuma, logicamente, nós não encontramos nenhuma razão inteligente para contrapor a alegria de celebrar Jesus Cristo nascer entre nós como presente de Deus. Não vejo inteligência em nenhum item, dizer não, mas tem esse contraponto, ou isso não glorifica o nome de Deus. Por quê? Ah, mas tem muito comércio, tem muita idolatria. Não, espera, eu não fiz essa pergunta ainda. A pergunta foi, devemos celebrar o nascimento do Filho de Deus ou não? Só isso. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, por enquanto, né, Vitor? Então, essa resposta é sim, devemos celebrar o nascimento do Filho de Deus entre nós como um presente do Pai para nossas vidas. Inquestionavelmente, devemos. Agora, vem a segunda pergunta. Quando nós devemos fazer isso e de que forma? Como se celebra, não é? Se agradece e como se faz isso? Quando e como? Qual é a festa? Qual é a maneira? É com comida? É como? Né? É com cultos? É com missas? É com louvores? Como é que a gente faz? Quando Jesus nasce, lá no Evangelho de Mateus e Lucas, a gente encontra, não é, os corais celestiais cantando. O texto é muito claro. Os cantavam. Né? A estrela estava ali em cima. Havia algumas manifestações de alegria, de adoração. E eu acho que essa é uma dica. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada, você vai crer que o texto está lá. O texto de Lucas está lá. Não tem como a gente tirar que os anjos cantavam Hosana nas alturas. Então, a gente tem que celebrar. Celebrar com louvores, celebrar com agradecimento, celebrar com a nossa razão, com a nossa racionalidade, né? Celebrar com alegria, né? O presente
que Deus nos deu de enviar seu Filho para morrer por nós na cruz e perdoar nossos pecados. Bem, a próxima pergunta é: quando que nós devemos celebrar a vinda e o nascimento de Jesus? Então, devemos celebrar, não é? E qual a melhor data para fazer isso? Ou pelo menos o que a Bíblia nos ensina sobre essa data? Vitor, alguma coisa antes de eu entrar nessas respostas específicas? Eu acredito que tem algumas pessoas, né, Bispo, que elas ficam assim, beleza, eu sei que eu devo comemorar o nascimento de Jesus, mas será mesmo que é no dia 25 de dezembro? Será que não é em março? Será que não é em outubro? E aí deixa de comemorar, né, por esse dedo aí. O que você acha sobre isso? Essa é a segunda pergunta. Quando provavelmente Jesus nasceu? Porque a Bíblia não tem uma data do nascimento específico de Jesus. E se a Bíblia não tem uma data, como é que nós vamos nos pautar, nos posicionar? Se foi em outubro, eles falam muito em outubro por causa da festa dos tabernáculos, que Jesus é o maior presente de Deus, e o presente de Deus seria na festa dos tabernáculos. Né? Então, a pergunta é, pode ter sido em outubro? Ou pode ter sido em março? Alguns historiadores falavam de março. Mas antes de falar da data, capítulo 2 de Lucas, que eu citei, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando a população do império para recensear-se. E aí vai falando, né? Aí diz assim, no versículo 8, havia naquela mesma região pastores que serviam no campo, que viviam no campo, e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eu vos trago boas notícias, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolvida em faixas, deitada numa manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ou aos homens de quem ele quer bem. Ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então foi claro, o nascimento de Jesus aqui não tem nenhuma dúvida. Né? Houve uma palavra de um anjo, houve um anúncio do anjo, e depois os céus abriram e eles viram as milícias celestiais cantando. Foram sinais ali, claros. Sinais claros. Quer dizer, tanto que eles foram e encontraram aonde Jesus estava, porque uma criança numa manjedoura era algo extremamente raro. Não é? Criança nasce em hospital, criança nasce em hospedaria. Né? Havia parteiras oficiais para receber as crianças. Na manjedoura, a gente sabe a história na manjedoura, porque não havia lugar, né, na cidade para se hospedar. Então eles acharam ali um estábulo onde os cavalos e os animais estavam, e ali José, no coxinho, improvisou ali o bercinho do Senhor Jesus. Bem, então nós temos louvores, nós temos agradecimento, alegria, porque ele fala que esse é um dia de grande alegria. Então, a nossa parte humana é apenas seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Tem que ter cultos, tem que ter louvores, tem que ter adoração, alegria. Tem que ter alegria, isso faz parte, sim. Né? E aí entra a segunda pergunta. E os presentes? A gente dá presente, por que virou esse consumismo nesse dia na sociedade cristã ocidental? Pois é, eu pessoalmente não gosto do consumismo, mas eu acho que é bonito os presentes, tanto que Jesus recebeu presente. Os Reis Magos foram e presentearam, deixaram ali os presentes para ele. Né? Ouro, incenso, mirra, enfim, deixaram tudo isso. Então, eu acho o seguinte, o fato de você alegrar e dar uma lembrança para alguém, isso necessariamente não faz mal. Agora, não vamos fazer disso também o ponto alto de uma adoração. Quando eu vou receber o presente, eu vou dar presente. Não. As crianças, quando recebem o presente, nem lembram de Jesus, nem sabem da história. Elas querem saber dos presentes. Eu cresci num lar que era católico nominal, meu pai nunca ia em
missa e nada, né? Nem minha mãe. A gente era muito mais espírita, praticante, do que católico, mas todo brasileiro, toda a família brasileira fala que era de origem católica. E eu lembro que todo Natal eu recebia um presente. À meia-noite lá tinha, né, eu acordava no meio da noite porque eu sabia que tinha. E meu pai dava sempre o mesmo presente, que era para mim um jogo de futebol do Santos, camisa, calção, meia do Santos. E às vezes uma chuteira, raro, às vezes era um tênis. E para o meu irmão do Palmeiras. A gente sempre recebia isso. Engraçado, no aniversário eu não recebia presente, mas no Natal meu pai dava presente. Mas eu nunca relacionei os presentes a Jesus, a Natal, eu não sabia o que era isso. Quer dizer, faltou a doutrinação, faltou a orientação bíblica, faltou o sentido verdadeiro do Natal. Dar o presente sem falar nada para a criança, sem explicar, sem fazer uma oração, um louvor, sem agradecer, sem parar aquela família e dar graça de todo o coração por estar ali naquele momento, né? Dia de paz, dia de amor, dia de confissão, dia de comunhão. Para! O que é isso? Dar um presente a Feliz Natal. O que é Feliz Natal? Como se o presente fosse o mais importante do Natal, né? O que é Feliz Natal? O que quer dizer isso, Feliz Natal? Um Feliz Natal, um próximo ano novo para você. O que é isso na prática? A pessoa nem sabe o que é isso. O que é Feliz Natal? Tira isso dos seus lábios. Diga, olha, hoje nós celebramos o nascimento do Filho de Deus, graças a esse dia, lá atrás, quando ele nasceu, né? Depois ele pôde viver a sua vida como um exemplo de homem, de amor, de perdão, de fé, morreu na cruz por mim e por você, nos salvou. Aí sim, nós estamos dando um ensino. E olha, esse presente é para a gente se alegrar, para a gente até lembrar desse fato, para a gente recordar o fato. Mas isso acabou. Acabou o sentido e ganhou a festa, e ganhou o consumo. E isso é que não pode acontecer, de jeito nenhum. Então, eu acho que você pode celebrar, tem base bíblica para isso, deve celebrar, que seja no dia 24 à noite, que seja no dia 25, no almoço. Os americanos celebram o Natal no dia 25 à noite. É mesmo? Perdão, 25 no almoço. Eles não celebram na véspera, como a gente. Né? Não, esse é o costume mais oriundo da igreja cristã, católica. Os evangélicos geralmente fazem no dia 25. Então na Europa provavelmente é na véspera também, né? Alguns países têm a tal da missa do galo, que a igreja católica faz, à meia-noite o Vaticano faz, tal não, né? É uma missa respeitada, grande, importante, realmente é um acontecimento forte e marcante. Por exemplo, a missa do galo me ajudava. Uma vez eu perguntei à minha mãe, por que esse negócio do galo? Tem a ver galo, vocês vão matar galo aí na missa? Eu não sabia, menino, né? Vai ter algum sacrifício? Já? Aí a minha mãe explicou, não, porque a Bíblia diz que Jesus foi preso, mas antes o galo cantou. Que Jesus, que Bíblia? Aí você vai fazendo perguntas, né? Eu não sabia muito sobre a Bíblia, não conhecia, fui criado de uma maneira muito distante de qualquer contato com a Bíblia, com o Evangelho, mas são perguntas que acabam aparecendo. E na tradição evangélica, normalmente é o dia 25, o culto pela manhã e o almoço que se faz nas famílias, celebrando o nascimento. Bispo, aí antes da gente ir para essa parte do quando, a gente citando os presentes, os 3 reis magos foram lá, deram ouro, incenso e mirra. Tem algum sentido desses presentes? Alguma representação? Tem todo sentido. Ouro, porque o ouro é do rei, o ouro é a virtude do rei, né? Natureza do rei. Todo o reinado na Bíblia era o ouro. O rei usava uma coroa de ouro, quer dizer, ouro é dourado, e o ouro tem a ver com a divindade, com a natureza de Deus. É um elemento que simboliza a natureza de Deus. O incenso, por causa que é louvores, adoração, e mirra, porque é sofrimento. Então, as 3 coisas que tipificam a vida de Jesus. Divindade, que era a natureza dele, filho de Deus, o ouro. Incenso, porque ele era um homem de oração, de adoração ao Pai. E mirra, porque ele era um homem de sofrimento, como Isaías diz, né? Homem de dores. Isaías capítulo 53 fala que ele era um homem de dores, de muito sofrimento. Então, esses 3 elementos representam as 3 características que Jesus vivenciou aqui, nesse mundo. Glória a Deus. Do Pai. Aí muita gente me pergunta, bispo, então esses presentes não têm a ver com Papai Noel? Porque você falou que
os reis magos levaram os presentes para Jesus. Então não foi o Papai Noel que inventou os presentes, foi Papai Noel. Papai Noel é uma tradição da Igreja Católica, da Igreja Cristã, perdão, que remete a um padre, um bispo católico ou cristão, chamado Santo Claus, que é do século, entre o século 3 e 4. Ele foi um bispo que viveu no norte da Europa, e ele trabalhava muito com crianças, com órfãos. Havia muita fome, muita morte, as crianças ficavam muito abandonadas, então ele tinha um orfanato. E aí ele sempre, para celebrar o nascimento de Jesus, ele preparava alguns presentes para alegrar as crianças, né, do presente do Filho de Deus. E daí nasceu a tradição. Mas essa coisa de vermelho, trenó, porque neve, porque lá na região dele tinha neve. E na neve você só anda com trenós. Ninguém anda na neve de sapato. Afunda ali, não tem como. Afunda, não se move. Então, toda a tradição do Natal remete à experiência que eles viveram, que ele viveu, que foi a origem fundamental dessa celebração do Natal com os presentes, com as crianças, etc., com os doces, etc. e tal, certo? E aí o pessoal pergunta, bispo, e você pendura primeiro, você faz árvore de Natal, não tem a Bíblia, um versículo em Isaías que diz que maldito aquele que adora o pinheiro lá, né? Mas espera aí, a árvore de Natal não é uma iniciação cristã. E para explicar a árvore, eu vou ter que te explicar agora o 25 de dezembro. E aí depois a gente vai para a parte dos símbolos. Isso. Por quê? Porque as hipóteses, a Bíblia não fala quando Jesus nasceu, exatamente, dia, mês, não fala. Fala que ele nasceu, como nós lemos Lucas, você lê Mateus é uma réplica, tal. Mas a Bíblia dá algumas pistas. Eu já vi a teoria, não, ele tem que ter nascido em outubro por causa da festa tabernáculos, e o Filho de Deus, papapá. Mas eu, durante um período, até achei que podia ter algum fundamento, mas depois eu encontrei melhores respostas que tinham mais conteúdo, mais densidade de probabilidades. E aí eu passei eu sou muito honesto intelectualmente, eu não tenho nenhum problema com tradição. Uma ignorância, falar, não, eu penso assim... Eu não vou defender, eu não defendo posicionamento, eu defendo sabedoria e conhecimento, lógica, racionalidade. Me prova e acabou. Se você conseguir me provar, eu abro mão de quase qualquer convicção minha em busca de um argumento melhor, de uma verdade maior. Inclusive, essa o senhor aprendeu com a Igreja Católica, não foi? Sim, esse posicionamento, por exemplo, de 25 de dezembro, eu adotei o posicionamento da Igreja Católica, porque eu acho que realmente foi de muito fundamento. Primeiro, a história da Igreja fala que a primeira data que celebrou-se o Natal em 25 de dezembro foi